É isso aí, essa aula aqui é o número 2, né? Nem sei se eu posso falar que é aula, é vídeo, é aula sim, que você está aprendendo comigo aqui, então é, né? Para você que é protetor, ONG, gestor público, tá a fim de saber sobre política pública da causa animal, vai para você então aqui o nosso segundo vídeo. Bom, no vídeo passado você aprendeu aí o que é a diferença entre política pública, ação individual, que são coisas diferentes. A ação individual você vai lá e ajuda um cachorro, né? Política pública você vai lá e faz uma ação, ou seja, algo público, duradouro, para que evite com que cachorros vão para a rua para que essa pessoa vá lá pegar. Enfim, são duas frentes diferentes. É igual você falar em presídio e escola. Você tem que ter mais escola para ter que ter menos presídio, enfim, assim vai, né? Espero que você tenha entendido. Então agora, tá, a gente vai falar, e já falamos também da diferença entre o legislador e o protetor. Tem quem gosta de bicho e tem aquele que legisla. Então até aquele que não gosta de bicho consegue fazer boas leis para os animais. Mas enfim, tá na aula para trás, depois você vê. Agora eu quero falar para você sobre a quebra de paradigma. Tá, aí você fala na sua cidade, você chega pro teu prefeito lá e fala, prefeito, vamos fazer política pública para os animais. O prefeito olha para você e fala, mas desculpa número 1, isso não dá voto, né? Beleza, porque o político pensa em voto. Você tem que chegar para ele, a primeira coisa que você falar, olha, as pessoas mais bem votadas do estado, pelo menos do Paraná aqui, são da causa animal. Então isso dá muito voto. E outra, tem gente que não gosta de cachorro, mas 80% das pessoas, isso é dado que está no IBGE, os cambal, todo mundo gosta de bicho, tem bicho em casa, ninguém quer ver animal sofrendo. Já começa a convencer o prefeito. Número 2, ele vai falar, mas, né, será? Porque como é que eu vou colocar isso aqui? Não tem que ter dinheiro. Aliás, tem que ter dinheiro. Não, não tem que ter dinheiro. Eu vou te explicar, não nessa aula aqui, mas na outra, como você começa a implantação nas cidades sem grana pública nenhuma. É só boa ideia, papel e assinatura de prefeito e vereador. Então você vai conseguir cobrar, se você não é gestor público, você vai cobrar o teu gestor público, falou, não, dá para fazer assim, ó, tá aqui, ó, né? Inclusive, quem quiser, eu mando as leis prontas em PDF, aí troca só o nome da cidade, ó, manda ver, beleza? Tá ok. E assim vão se chegando as desculpas aí para os prefeitos não quererem entrar nessa de causa animal. E só que o pior argumento de todos é aquele, mas nós estamos com um problema na saúde, a gente está com um problema na educação, vou falar de cachorro. É igual aquele discurso do cara, com tanta criança passando fome, você vai ajudar cachorro? Você e eu, a gente sabe. Quem fala isso na internet não ajuda nem cachorro e nem criança, nem bosta nenhuma, né? É o cara que só enche o saco. Mas quando o prefeito vem com essa numa boa, fala, olha, a gente tem problema na saúde, educação, asfalto, eu acho que não vai rolar agora e tal, ele vai botando para frente. Aí você tem que fazer um discurso para ele que, primeiro que dá voto, que eu te expliquei já que várias pessoas... Bom, eu estou aqui no terceiro mandato aqui sempre entre os mais votados, né? Deputados da causa animal, deputados federais, nós temos uma bancada federal que fala da causa animal, então isso dá muito voto. E os prefeitos que abraçaram a causa ganharam muito voto e ganharam a eleição. Então dá voto, tá? Primeiro, dá voto. Segundo, não precisa de dinheiro público para começar a fazer um planejamento e colocar as leis em execução, né? Tem muita lei que você começa do zero, você não gasta nada, né, para fazer. Eu vou te explicar até onde captar recursos para isso. Terceiro, lá na frente também eu vou falar uma aula específica, porque quando você coloca as leis, as políticas públicas para os animais nas cidades, você fomenta o comércio daquela cidade. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento que você coloca uma lei de maus tratos, você tem uma lei que fala para as pessoas que se ela não comprar ração de qualidade, ela vai ser multada. Você tem uma lei que fala para as pessoas que se o teu cachorro fica doente, você não pode deixar ele morrer amigo, você é obrigado a levar numa clínica veterinária. Enfim, então você tem uma série de comércios, vamos dizer assim, de CNPJs, que vão aumentar o seu faturamento e a prefeitura vai ganhar ainda com os impostos. Aquilo que a prefeitura, por exemplo, aqui na minha cidade, recebe de impostos, eu acho que é maior do que aquilo que ela investe nesse setor de bem-estar animal. Isso serve para qualquer município, mas eu vou fazer uma aula específica sobre isso, beleza? Então tá, eu vou falar aqui da corrente da sociedade, tá? Depois eu vou falar da quebra de paradigma. Qual que é o grande lance aqui? Presta bem atenção nessa corrente. Vamos fazer de conta que essa corrente aqui, ela é a nossa sociedade, beleza? Tá? Você sabe como é que faz para você entender a força de uma corrente? Onde eu vou, eu falei isso, tem gente que está careca já de saber. Mas enfim, uma corrente você consegue aferir a força dela pela integridade dos elos. Se eu tiver uma corrente, essa aqui não é, essa aqui é feita de juta, né? Mas se fosse uma corrente de aço, por exemplo, desse tamanho aqui, eu poderia amarrar uma caminhonete aqui, puxar, elas iam arrancar os dois para-choques da caminhonete, mas a corrente não ia quebrar, porque ela está íntegra. Agora, se eu pegar uma corrente, mesmo que seja o dobro dessa aqui, ela tiver com um elo quebrado, ela vale o quê? Nada.
tá? É mais ou menos assim. A gente teve no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, um clima muito tenso. Não tinha isso bem antes da pandemia, né? Eles focaram só em segurança pública. Primeiro, não resolveram a segurança pública, os servidores começaram a não receber porque o Estado entrou em crise, os hospitais estavam atendendo pessoas na rua, isso antes da pandemia, estava atendendo pessoas na rua, o servidor não recebia, virou um regaço. Por quê? Porque focaram num tema só. E a nossa política está indo para esse lado, de focar num tema só. Você já reparou que quem é da causa animal e trabalha nas câmaras aqui, geralmente faz para mais causas, não só para a causa animal? Porque quem está afim de trabalhar faz para mais coisas. Eu, por exemplo, tenho um monte de leis aqui que fala de consumidor, acho que é o que eu mais tenho, né? Consumidor, saúde, eu tenho aqui várias, né? Fibromialgia, eu tenho acho que umas 10, 15 leis, prontuário médico, que tudo são leis de nossa autoria. Quem está afim de trabalhar faz por todas as causas. Quem não está afim só fica no migué numa causa só e não faz nada, tá? Então, beleza. Corrente da sociedade. Já te falei que a sociedade é através da integridade dos elos. Faz de conta que esse elo aqui é o elo da saúde, tá? Beleza? Se o elo da saúde tiver quebrado, ela não puxa o elo seguinte, tá? Então, se o elo da saúde está quebrado, ele não puxa o elo seguinte, tá? Que, por exemplo, é o elo da economia. Por quê? Porque quem está doente não trabalha, né? E você vai ver que qualquer posição que colocar vai dar igual. Então, se a saúde do município está ruim, as pessoas não trabalham. Se não tem trabalho, você já sabe o que acontece. Se esse elo do trabalho, que é o elo da economia, né, que estão juntos, ele tiver quebrado, isso estoura na segurança pública. Você entendeu aqui? Né? Estoura na segurança pública. Por quê? Quando a cidade não tem dinheiro, as pessoas estão desempregadas, isso é dado que todo mundo sabe, né? A criminalidade aumenta. Se a criminalidade aumenta, né? Um dos elos que arrebenta aqui, por exemplo, é o elo do lazer. Por quê? Porque todo mundo tem que ter um tempo para a cabeça. Se você trabalhar 24 horas por dia, você vai ficar doente. Aí você volta para esse elo de cá. E tem também o elo que vem antes desse, que eu pulei aqui, que é o elo da saúde. Por que o elo da saúde é importante? Aliás, da educação é importante. Já a gente tem dados que, quanto menor é a escolaridade das pessoas, mais doentes elas ficam, menos elas procuram vacinação, menos elas procuram serviços de saúde adequados, e quanto maior é a escolaridade, maior é a informação, menos ficam doentes. Isso é dado que você bater na internet, você vai encontrar de tudo quanto é tipo de especialistas e enfim, né, falando sobre isso. Então, é fato de que se você tiver uma sociedade que está com a educação ruim, né, ela vai ficar mais doente. Se ela ficar mais doente, ela não vai trabalhar. Se ela não vai trabalhar, ela vai ter insegurança pública. Com insegurança pública não tem lazer, que também não tem... Enfim, todos os elos. Se eu trocar qualquer posição aqui, vai dar nisso. E você tem que explicar que o meio ambiente são todos os elos. Tudo que eu falei aqui tem relação com o meio ambiente. E quando a gente fala em animais, tem a ver com o meio ambiente. Se você colocar os animais aqui, você vai ver que os animais têm a ver com a educação, né? Porque um país desenvolvido, você afere ele como ele trata os animais, isso é fato. Pega pessoas de maior escolaridade, você vai ver que o trato com os animais é diferente. Se você pegar, por exemplo, a causa animal e colocar, você vai ver que tem interferência com a saúde, que tem os vetores, zoonoses, hoje tem animais em hospitais, tem até a lei nossa sobre isso. Então é muito fácil você fazer a defesa para o seu prefeito ou para o seu gestor público, que a causa animal que está no meio ambiente, ela faz parte de toda a corrente. Então, se você vai cuidar de animais e vai fazer políticas públicas para os animais, vai continuar tendo problema na educação, vai continuar tendo problema na saúde, vai continuar tendo problema de segurança pública. Por quê? Porque esses problemas eles vão ter para sempre, assim como a causa animal. Não existe isso de esperar resolver uma coisa para depois pegar outra. Quem foca num tema só para tentar resolver e abandona o resto, fica pior do que estava. Entendeu? Então, beleza. Essa é a corrente da sociedade. Agora eu quero falar para você de quebra de paradigma. Quando a gente coloca uma lei que fala da causa animal, as pessoas falam, mas não vou fazer porque não sei o que e tal. Eu quero trazer para você aqui esse caso da carroça. A gente proibiu as carroças aqui na cidade, enfim. O que a gente tinha antes? Até 2016, a gente tinha 650 carroças emplacadas aqui na cidade. Eu estou contextualizando que é para quando chegar nas leis você entender o porquê, tá? Que é tão difícil, o porquê que tem que fazer e como. Então a gente tinha 650 carroças emplacadas na cidade. Não sei quem teve a ideia de emplacar as carroças e fizeram lá um relatório disso, né? E na sua maioria essas carroças eram pilotadas por crianças. Então tinha crianças de 5 anos de idade, 4, 3, 8, 10, na rua juntando papelão, outra não sei o que e tal, todas fora da escola, tá? E aí eu coloquei essa lei para tentar, porque lá no passado, quando eu não era vereador nem advogado, eu fiz muito abaixo-assinado para acabar com carroça.
com milhares de assinaturas, mas nunca ninguém me deu bola. Aí eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer quando assumir o mandato é acabar com a carroça. Aí colocamos a lei, comecei a levar xingo na internet, a imprensa me batendo, as pessoas na rua me xingando. Por quê? Porque elas falavam, ah, mas meu avô, quando era novinho, ou meu pai, a gente foi criado em cima de uma carroça, né? Então é bonito, uma criança de 8 anos de idade, mesmo que ela não está trabalhando, mas ela está, mesmo que ela não está na escola, mas ela está trabalhando, é bonito de ver. Esse era o conceito que a gente tinha lá. E a gente precisa quebrar o paradigma. Quebra de paradigma é pensar diferente, né? Daquilo que você já pensa. Aquilo que culturalmente está na sua cabeça. Então as pessoas tinham na cabeça que era normal ter criança na rua e que o animal tinha que se ferrar mesmo, esse tipo, né? Enfim. E o que acontece? A gente começou a falar, nesse mesmo período, um cavalo desmaiou de exaustão numa avenida aqui da cidade, o cavalo deitou no chão, era um cavalo que já estava machucado, um cavalo bem magro, porque existe locação de carroça, não sei se você sabe, um pega para trabalhar de dia, outro carta de noite, e o cavalo trabalha 24 horas por dia, enfim, caiu no chão. Tinham 3 crianças em cima da carroça, começaram a bater no cavalo para ver se o cavalo levantava e saía da pista, né? Chegou a imprensa, beleza, aquele rolo todo, aí veio a mãe desses meninos, desses 3 meninos, aí a imprensa foi entrevistar e a entrevista saiu no jornal. A mãe disse o seguinte, olha, eu aprendi, o meu avô era carroceiro, meu pai era carroceiro, meus filhos aprenderam com o marido que era carroceiro, que os meninos são carroceiros. E aí ela falou o seguinte, porque tem que trabalhar, porque na verdade estudar não está dando muito futuro, né? Por isso que só um dos meus filhos estudam. Então a menininha dela estudava e todos os outros não. Por quê? Porque aquela mãe achava que aquele modelo que ela aprendeu com a família dela era aquilo que ela tinha e mais nada. E que escola não dava futuro nenhum, porque daqui para trás, na linha aqui dela, aqui, da família, ninguém estudou. Então, ou seja, a realidade que ela tinha na cabeça dela era aquilo. Então, esse caso específico começou a mudar a cabeça das pessoas. Aí, de tanto levar xingo das pessoas, ah, mas você vai acabar com as carroças e tal. Não, peraí. Então, eu vou arrumar emprego para esse pessoal. Fui numa faculdade aqui da minha cidade, né? Muito bacana, Unicesumar, inclusive, e falei com o reitor na época. Ele falou, ó, quanto ganha esse pessoal? Fizemos aí um levantamento que, inclusive, saiu na imprensa. Cada família ganhava em média R$800 por mês. Aí esse empresário falou, não, quem quiser trabalhar de jardineiro para mim aqui, eu pago R$1.500. Beleza. Fim da história, ninguém quis o trabalho de R$1.500. Beleza. Foi para a Câmara, aprovou o projeto numa marra danada, né? Ninguém foi atrás de emprego, mas enfim. Aí algum programa de televisão de um amigo nosso começou a entrevistar essas pessoas depois de um tempo, né? E essas pessoas que estavam nas carroças começaram a me xingar, só que falar, ah, por causa daquela lei, daquele cara covarde, não sei o quê, eu e meu chegado aqui tivemos que comprar essa motinha com a carriolinha atrás. Ah, por causa da lei daquele cara lá que ferrou nós, a gente teve que ir lá e se filiar à cooperativa, né? Aí tem que estar junto na cooperativa e trabalhando junto. Por causa daquele cara, a gente teve que comprar uma Kombi na marra. Ou seja, as pessoas estavam bravas, mas elas tinham mudado de vida. Ah, por causa daquele cara, teve que voltar todas as crianças para a escola, né? Enfim. Hoje, por exemplo, anos depois, esse projeto ele foi aprovado em 2017, se você sair na rua aqui e perguntar, ah, você acha que tem que ter criança em cima da carroça aí? Não, ninguém quer, porque houve uma mudança de pensamento. Isso é quebra de paradigma. Tá, aí eu vou falar para você. Se você pegar 15 anos atrás, né, e falar que gostava de animais, o que acontecia? As pessoas achavam que você era um tonto. Ah, aquela mulher lá é louca, né? Fica catando gato, cachorro, gosta de bicho, é louco da cabeça. Pessoas pensaram diferente e isso mudou o comportamento das pessoas. Hoje é um consenso que todo mundo quer o bem dos animais e ponto, né? E está avançando a cada dia. Então, porque houve pessoas que pensaram diferente. Então, quando eu falo que você pensando diferente, você faz um baita de um trabalho para a sociedade, é verdade. Se você voltar 30 anos no tempo aí, 98, mais ou menos 30 anos, é que a gente foi ter uma lei que fala sobre meio ambiente, a questão ambiental, que é a Lei de Crimes Ambientais, que é de 98. Antes disso, não era sujeito de direito ao meio ambiente. O cara matava a onça, tacava veneno no rio, não dá nada. Aí pessoas pensaram diferente, né? Porque, os ecochatos, né? Hoje a gente entende que esses caras tinham razão. Se a gente arrebentar com o meio ambiente, a gente morre. Não tem jeito. Volta mais um pouco no tempo aí, você vai encontrar as mulheres que não tinham direito a voto, apanhava do marido e não podia nem ir na delegacia, porque a lei permitia que elas apanhavam. Por quê? Porque a mulher apanhar do marido fazia parte da cultura. Pessoas pensaram diferente e mudaram a realidade. Volta mais um pouco aí. Os negros que eram escravizados há sei lá quantos anos aqui, você tem eram mercadorias. Hoje ninguém não tem como conceber um troço desse. Olha que loucura, né? Então era cultural. E os caras que tinham os escravos, não, mas faz parte da cultura, sempre foi assim, por que vai mudar, né? Então a gente tem que ter gente que pensa diferente. Aqui, por exemplo, no Brasil, 500 anos atrás, quando chegou um índio,
Aliás, chegou o Cabral aqui, tava lá os índios lá, e o que que é? Ah, mas esses índios não são católicos. Se não são católicos, não são sujeito de direito. Vamos matar todos esses índios aqui, vamos botar para quebrar. Enfim, sempre vai ter um tentando ferrar e um tentando salvar. E um dos lados acaba virando e as conversas mudam. Isso é quebra de paradigma. Se você pensa diferente dos outros, você não é maluco. Você é uma pessoa que está de parabéns, você é um herói, você é o tipo do cara que faz a história, você é o tipo do cara que segura a corrente e faz com que a realidade possa mudar, né? E que as coisas possam acontecer. Você entendeu a diferença aí? Então, com tudo isso que eu te expliquei aqui até esse momento, né? Sobre a diferença entre protetor e legislador, eu te expliquei sobre a corrente, onde se encaixa a causa animal no meio disso aqui tudo, expliquei como é que funciona a quebra de paradigma. No próximo vídeo, que vai ser semana que vem, aí eu já vou começar a entrar nas leis, né? Na política pública. Eu vou te explicar o que acontece no mundo, eu vou falar sobre aquela falácia, aquele migué, ah, mas tal país não tem cachorro, porque o Brasil não presta. Não é bem por aí, eu vou te explicar a história da legislação até agora, para você poder entender, vou te explicar sobre a hierarquia das leis. Falar, ah, Flávio, mas no meu município não tem lei de maus tratos. Vai daí, tem uma lei federal que está acima, ele é obrigado a fazer. Ah, mas no meu município não tem fiscal de maus tratos. Tem, a legislação manda que fiscal de meio ambiente faça. O prefeito não pode ficar à toa de bracinho cruzado. Então isso é que você que tem que entender. Se você é vereador, prefeito, ongueiro, pessoa que curte a causa, ou sei lá eu aí, ó, é muito importante para você. Então nesse próximo vídeo que vai ter semana que vem, você vai aprender tudo sobre isso. Hierarquia das leis, como é que tá as leis no Brasil aqui, como é que funciona, como é que não funciona. Vai ser muito bacana para você ficar afiado e não escutar ladainha na internet, ficar viajando na maionese e seguindo o cara aí que não chega a lugar nenhum. Beleza? Até mais, valeu!